Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Vamos estudar hoje um pouco sobre digestão, um conjunto de processos pelos quais os componentes de um alimento é degradado, quebrado e transformado em substâncias que as nossas células consigam absorver. Isso é feito lá no intestino, isso é distribuído na corrente sanguínea e chega em todas as células do organismo. Vamos ver mais detalhes? Pessoal, antes da gente começar a falar do tubo digestório humano e como ocorrem os processos de digestão, vamos para dois aspectos iniciais. Primeiro, a gente fala sobre a definição da palavra digestão. Como eu iniciei o vídeo aqui falando, a digestão nada mais é do que a quebra de componentes do alimento. Quando você ingere aquele alimento lá, na boca, tritura ele com os seus dentes, mistura aquilo ali com a língua, isso é um processo de digestão. Então a digestão nada mais é do que a quebra de alimentos, tá? Até a sua absorção pelas células. A finalidade da digestão é quebrar isso em fragmentos menores para que a célula consiga absorver. Fragmentos muito grandes de alimentos não conseguem entrar dentro da célula, logo não são utilizados como fonte de energia, tá? Então primeiro a gente tem a definição. Segunda coisa, existem tipos de digestão, tá? Então vamos lá, ó. A digestão ela pode ser classificada com relação à localização, ou seja, aonde ocorre essa digestão. Por exemplo, ela pode ocorrer dentro da célula, a gente chama de digestão intracelular, tá? Então a célula absorve aquele nutriente que já é muito pequeno, mas ali dentro da célula ele vai sofrer novas transformações e ser quebrado em fragmentos menores. Utilizando isso como fonte de energia, utilizando aqueles componentes como estruturas para formar outras maiores, tá? E a digestão extracelular, que ocorre fora da célula, mas dentro do corpo. Por exemplo, a digestão que ocorre no estômago, ela é dentro do nosso organismo, mas ela é fora da célula. Quer dizer que é uma digestão extracelular, dentro de uma cavidade. Tá? Não confunda com digestão extracorpórea, que acontece, por exemplo, nos fungos, tá? Onde os fungos liberam as enzimas para que ocorra a degradação. Aqui não, é dentro do organismo, mas dentro de uma cavidade, beleza? Digestão intra, dentro da célula, extra, fora, mas dentro do organismo. Tá? E o outro tipo de digestão que a gente tem é a digestão química e mecânica. Já é uma classificação um pouco diferente e independente da localização. A digestão química ocorre com a presença de enzimas. Então, para a gente entender um pouco sobre digestão, será necessário revisarmos o que é enzima e qual é a função dela. Só para adiantar um pouquinho, a enzima é um tipo de proteína que acelera uma reação química. Ela degrada moléculas para formar produtos para que a célula possa utilizar. Então, ó, a degradação química ou a digestão química, ela sempre acontece na presença de enzimas. A maioria das questões, ela envolve o nome das enzimas, onde são produzidas, qual substrato que ela tem. Então vamos revisar. Se você não quiser ver a revisão, anote aí para depois você dar uma olhada, ok? Vamos lá, ó. A digestão mecânica. A digestão mecânica refere-se à quebra física daquele nutriente. É o que ocorre na boca, com os dentes, por exemplo. Quando você tritura o alimento com os dentes, é uma quebra física. É como se você pegasse ali o alimento e literalmente forçasse ele a se fragmentar. Isso ocorre na boca, beleza? Com o auxílio dos dentes e os vários tipos de dentes que a gente tem, tá? Auxiliando a rasgar o alimento, quebrar, triturar, para depois deglutirmos, engolirmos e outros processos químicos continuar o processo de digestão. Inicialmente, definição e tipos de digestão. Vamos fazer uma pequena revisão sobre enzimas para a gente continuar o processo de digestão, já que as enzimas participam do processo de digestão química. Sendo assim, a gente precisa compreender, puxar lá do conhecimento de citologia para entendermos melhor. Vamos lá. Revisão de enzimas. O que é uma enzima? Enzima é uma proteína, tá? Ela é formada por aminoácidos. E qual é a função dela? Ela é um catalisador biológico. O que significa isso?
ela acelera reações químicas. Então ela pega um produto e ela pega um substrato e transforma ele em produtos, acelerando uma reação química sem que ela sofra alterações. Quer dizer que uma enzima pode ser usada várias vezes dentro da célula em várias reações, tá? Coloquei aqui de maneira didática uma reação enzimática. Então aqui eu tenho uma enzima, uma proteína, existe uma região da enzima onde se liga o substrato, chamado de centro ativo. As enzimas, elas são altamente específicas com relação ao seu substrato, já que o substrato tem que encaixar no centro ativo. Então, quando o substrato encaixa no centro ativo, a gente até coloca um modelo de chave e fechadura para entendermos melhor, mas quando o substrato se encaixa no centro ativo, ele acelera essa reação e promove a liberação dos produtos. Tá? Então, no caso da boca, poderia ter liberado enzimas como a amilase, salivar, e quebrado o amido, liberando os produtos. Ok? Então, a função é degradar, a gente está falando de digestão, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa observar é que as enzimas são altamente específicas. Cada enzima possui um número muito limitado de substratos com que ela consegue se reagir, devido ao formato do seu centro ativo. Beleza? Então essa é a primeiro fator que devemos gravar, especificidade. Beleza? Seguindo aí, ó. Alguns fatores podem interferir na reação enzimática, tá? Então aqui é mais uma revisão, pessoal. Para você ver mais sobre enzimas, você tem que pegar lá o contexto de proteínas. A gente vai avançar para pegar só o que nos interessa na digestão. Então, ó, fatores que interferem na função enzimática, na ação enzimática dentro do nosso organismo. Pô, ela acelera uma reação química, mas alguns fatores podem interferir na velocidade dessa reação. Por exemplo, a temperatura. A enzima é uma proteína e, como qualquer outra proteína, ela é sensível à temperatura. Então, a temperatura do nosso organismo, 34, 35, 36 graus Celsius, ela funciona normalmente. Até 40 graus Celsius, você consegue até acelerar a função de uma enzima, mas chega uma hora que ela vai desnaturar. O que é desnaturar? Ela vai perder a conformação espacial. É como se ela deformasse a tal ponto que o substrato não se liga mais à enzima. Então ela para de funcionar. Então, ó, uma informação importante nas questões. Toda vez que falar de temperaturas acima de 40 graus Celsius, a gente está falando de desnaturação enzimática. A enzima não tem função, tá certo? Segundo fator, o pH, que é o grau de acidez de uma solução. Cada enzima tem seu pH ótimo de funcionamento. Há enzimas que funcionam no pH neutro, outras no pH ácido, outras no básico. Então, dependendo de onde ela esteja, ela consegue funcionar de maneira mais eficiente ou não. Enzimas que estão na boca, por exemplo, funcionam no pH neutro, 7. Enzimas que estão no estômago, ela precisa de um grau de acidez, né, próximo ali de 1, de 0, para funcionar melhor. Enzimas do estômago funcionam no pH 2. Enzimas do intestino funcionam a pH 9, 10, tá? Então, cada enzima possui um grau de acidez, um pH que funciona melhor, que é mais eficiente na sua função, tá bom? Concentração de sais e concentração de substrato e concentração de sais. Esses dois componentes podem interferir, fazendo com que a reação fique mais lenta, tá? Da enzima. Então, se eu tenho uma concentração muito alta de substrato e pouca enzima, função mais lenta, ou reações mais lentas. E a concentração de sais pode interferir também no centro ativo, interferindo na reação enzimática. O que é mais importante desses fatores é você entender que temperatura e pH, principalmente relacionada à digestão, vai interferir muito com relação às questões. Se comenta muito desses dois fatores, tá bom? E ó, nomenclatura. A nomenclatura de uma enzima, a gente vai usar o sufixo ase e o prefixo, o iniciozinho do nome de um substrato. No geral, utilizamos isso. Não é via de regra, mas no geral utiliza-se sufixo ase, prefixo substrato. Exemplo, lipase. Tá? Então, ase no final refere-se ao enzima. E o início, lipídios, tá? Então, enzima que quebra lipídios, que quebra gorduras. Protease, final ase refere-se ao enzima e o início, o prefixo, refere-se ao seu substrato.
Proteína. Protease quebra proteínas, tá? E aí vai maltase, quebra maltose, tá? Nucleases, quebra ácidos nucleicos. Então é mais uma sacada para você achar qual é o substrato da enzima. Beleza? Vamos continuar então um pouquinho de digestão, principalmente depois de entendermos sobre enzima. Agora fica mais fácil. Vamos lá, pessoal, continuando aqui falando sobre digestão, agora falando do aparelho, o tubo digestório humano, tá bom? Então a gente vai começar da entrada do alimento, né, no primeiro órgão aí que é a boca, até a passagem de todo esse alimento até o intestino, para ele ser absorvido, até a eliminação dos restos de alimento pelo intestino grosso e ânus, beleza? A gente começa aqui, ó. Primeiro órgão do tubo digestório humano é a boca. E dentro da boca a gente consegue enxergar três estruturas. Os dentes, que tem como função a digestão mecânica, a trituração do alimento na mastigação, e a gente tem os incisivos, os dentes da frente, que cortam os alimentos, os caninos, que rasgam alimentos, pré-molares e molares para triturar os alimentos. Isso é uma adaptação do ser humano para qualquer tipo de alimento, desde cortar, rasgar a triturar, nós conseguimos fazer isso no processo de mastigação, né? A língua, que vai misturar esse alimento para ele ser triturado. Todo o epitélio da boca é revestido de glândulas que produzem substância, que é a saliva, né? Que vai, na verdade, produz um muco, né? Esse epitélio da boca produz um muco que vai lubrificar o alimento, impedindo que ele entre em um atrito muito forte com a faringe e com o esôfago, ok? Então a gente tem aqui, ó, língua mistura o alimento, os dentes trituram, glândulas salivares. A gente tem três conjuntos de glândulas salivares, tá? A gente tem a sublingual, embaixo da língua, submandibular, embaixo da mandíbula, e as parótidas, que fica aqui, ó, na parte interna, mais ou menos dessa região, embaixo da sua orelha, assim, ó, na parte interna, tá? Esse conjunto de glândulas salivares produz a saliva. E na saliva a gente tem água, muco, produzido assim pelas glândulas como pelo todo o epitélio da boca, tá? Quanto uma enzima muito importante chamada de pitialina, ou amilase salivar. Essa enzima, ela funciona muito no pH da boca, que é em torno de 6,7, 7, tá? É um pH neutro. Essa enzima, amilase salivar ou pitialina, ela é específica para o amido, quer dizer que ela quebra amido, transformando isso em outros produtos. Então a digestão do amido inicia-se na boca com a presença da amilase salivar, ou conhecida como pitialina. Quebrou o amido, misturou, triturou ali o máximo que deu, existe agora a deglutição. Então vamos passar esse alimento pela faringe. A faringe tem uma conexão ali também com o tubo respiratório, que é fechado, e o alimento passa para o tubo digestório. Se ocorrer a entrada do alimento no tubo respiratório, a gente engasga e tende a tossir para eliminar isso. Entrou no esôfago, ó, é um tubo muscular liso. E o que significa que é um tubo formado por músculo liso? Que tem contração lenta e involuntária. Quer dizer que a contração dele não depende da nossa vontade, é do sistema nervoso autônomo que comanda isso. Esse conjunto de contrações ritmadas empurra o alimento até o estômago, tá? Essas contrações são tão fortes que conseguimos engolir e passar esse alimento para o estômago mesmo de cabeça para baixo. Interessante, né? Então, ó, o esôfago é um músculo, é um tubo muscular que empurra o alimento até o estômago. O alimento, quando sai da boca, cheio de nutrientes degradados, saliva, mais muco, é chamado de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar sai da boca, passa para o esôfago. Movimentos peristálticos ritmados vão empurrar esse alimento até o próximo momento, vai para o estômago. O estômago a gente pode visualizar algumas regiões principais, tá? Para ficar mais resumido. A gente tem o finalzinho aqui do esôfago que traz o bolo alimentar através dos movimentos peristálticos e ele entra no estômago. Ele entra passando por um conjunto de músculos em formato de anel chamado de esfíncter cardio. Esse esfíncter cardio relaxa, permitindo a entrada do bolo alimentar no estômago. O estômago ele é constituído de duas principais células secretoras. As células parientais, que produzem o ácido clorídrico, e as células principais, que produzem enzimas. Todo o revestimento interno do estômago
possui um muco, impedindo que o ácido produzido atue sobre a própria parede do estômago. Algumas doenças que, por exemplo, pode provocar o contato do ácido clorídrico com a parede estomacal, sem esse muco, que pode provocar ferimentos, beleza? Então, continuando, aqui eu tenho as células principais e parentais produzindo o ácido clorídrico, pH 2, que tem duas funções. Esse ácido, ele tem um pH muito baixo, então ele tem a função eliminar micro-organismos, bactérias, vírus, tá? Que veio junto com o alimento, mas ele também tem a função de reduzir o pH atuando sobre as enzimas. Algumas enzimas produzidas pelas células principais, que são chamadas de enzimas pepsinogênio, tá? E o pepsinogênio é porque ela está de forma inativa, ela só é ativada quando o pH estiver 2. Então precisa-se primeiro da liberação do HCl para ativar o pepsinogênio. Quando ele é ativado com esse pH 2, ele se torna o que a gente chama de pepsina. A pepsina é uma enzima que atua em peptonas, que são longas cadeias de proteínas, quebrando ela em fragmentos menores. Ela é um tipo de protease, quebrando proteínas. E a gente tem aqui, ó, a liberação também, ó, da renina, é uma enzima que a gente encontra em recém-nascidos. Atua sobre a caseína, que é uma proteína do leite. Coagula essa caseína e permite com que essa substância fique mais tempo no estômago, sendo digerida. Isso é importante para o recém-nascido para a completa destruição das cadeias de proteína do leite e a absorção daquilo ali no intestino, tá bom? Então, resumindo, o estômago pH 2, ação do ácido clorídrico ativando o pepsinogênio, formando pepsina, que atua em proteínas. Beleza? Quando o bolo alimentar é completamente digerido, ou melhor, parcialmente digerido dentro do estômago, o finalzinho do estômago também tem um conjunto de anéis aqui musculares chamado de esfíncter pilórico ou piloro. Ele se abre permitindo a passagem do quimo. Quimo é esse conjunto de substâncias de ácido clorídrico, de enzimas e os nutrientes degradados, e aí ele vai para o intestino delgado. Vamos entender agora sobre o intestino delgado. O intestino delgado já é o quarto órgão que a gente está estudando, tá? Ele é um tubo que chega aí a seus 6 metros de comprimento, dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. Imagine que ele é só um tubo, tá? E dentro desse tubo ocorrem funções muito importantes na digestão. É lá que ocorre a degradação do restante das moléculas e a absorção desses nutrientes para colocar na corrente sanguínea. Se a gente for ver o tubo internamente, ele é cheio de vilosidades. Isso aqui é o revestimento interno do intestino delgado. Tirei só um fragmento aqui para a gente ter uma ideia. Essas vilosidades, elas aumentam a superfície de contato com o alimento, permitindo melhor digestão e melhor absorção de nutrientes, tá? E se a gente for tirar um pedacinho aqui dessa vilosidade e ver a nível celular, a gente vai ver que as células, representei aqui só para a gente ter uma ideia, as células presentes no intestino têm as microvilosidades, aumentando ainda mais a superfície de contato com o alimento, permitindo uma melhor digestão, beleza? Então o intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, a primeira porção, que liga-se ao estômago, jejuno e ilho, para você ter uma ideia de dimensão, de tamanho aí, né? O duodeno, ele tem aí seus 25 centímetros, uns 4 metros aí e meio só de jejuno, 1,5 metro de ilho. Basicamente toda a digestão é feita no duodeno e no comecinho do jejum, e o restante é mais a absorção dos nutrientes. Para a gente entender melhor a função do intestino, eu coloquei aqui, ó, as células presentes, o revestimento ali interno do intestino delgado, libera o suco entérico, isso já lá no duodeno, na primeira porção. O suco entérico é uma substância produzida pelo próprio intestino. Ela é lotada de enzimas. Entre as enzimas a gente tem a enteroquinase, que é uma enzima que vai ativar outra enzima, tá? Aminopeptidases, que quebram, tá? Principalmente fragmentos de proteínas, carboidrases, que quebram carboidratos. Então eu tenho muita enzima no suco entérico para continuar o processo de digestão. Mas o intestino delgado,
ele não recebe só, ele não produz só o suco entérico, ele recebe um suco, uma substância vindo do pâncreas, que a gente chama de suco pancreático, e outro vindo do fígado, chamado de suco biliar. Para entendermos melhor, fiz aqui, ó, imagine que essa parte azul aqui, ó, seja um fragmento do duodeno, tá? Da primeira porção do intestino delgado. E aqui, ó, desse do lado aqui eu desenhei o pâncreas. O pâncreas fica ali bem próximo do duodeno, no início do intestino delgado, e se conecta a ele por um canal chamado canal colédoco. Esse canal se ramifica e também se liga ao fígado. Então o canal colédoco, ele traz substâncias do fígado e traz substâncias do pâncreas. E essas substâncias são liberadas dentro do intestino delgado. Para a gente entender melhor, ó, essa substância liberada dentro do intestino delgado é chamado de suco pancreático e também vai auxiliar na digestão, tá? E ele também recebe o suco biliar vindo do fígado, que auxilia na digestão principalmente de gorduras. Vamos entender melhor. Pessoal, depois da gente falar do suco entérico, que é produzido pela primeira porção do intestino delgado, do duodeno, a gente vê também que o intestino delgado recebe o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e a gente viu que o pâncreas existe um canal que o conecta ao sistema, ao intestino delgado, e ele produz uma substância cheia de bicarbonato de sódio, uma substância alcalina, lembrando que o intestino recebeu o quimo e aí ele precisa ser um pouco neutralizada. Suco pancreático tem bicarbonato de sódio, pH 8,5, 9, tá? Que vai deixar essa substância, esse quimo um pouco mais alcalino para as enzimas atuarem. As enzimas produzidas pelo pâncreas são várias, listei aqui só algumas. Tripsinogênio, quimiotripsina, lipases, importante essa aqui, ó, lipase quebra lipídio, quebra gordura. Então a enzima para quebrar gordura é produzida no pâncreas e liberada no intestino delgado. Nuclease, que quebra ácidos nucleicos, DNA e RNA. Amilase pancreática, que quebra amido, que começou a ser digerido na boca, tá? Então são as principais. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia, não deixei muito especificado aqui, mas pepsinogênio, toda vez que tiver essa palavrinha, esse finalzinho aqui, ó, gênio, significa que a enzima está inativa. Para ela ser ativada e se tornar tripsina e quimiotripsina, né, que são proteases, elas precisam serem ativadas. Para ser ativada, ela vai precisar da enteroquinase. Lembra que eu falei que no suco entérico produz a enteroquinase? Ela atua no tripsinogênio, transformando ele em tripsina. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. E por último, o intestino delgado recebe o suco biliar. Atenção que o suco biliar ele é produzido no fígado, mas ele é armazenado na vesícula biliar. A substância produzida, que é o suco biliar, também conhecido como bile, tá? Ele tem uma cor esverdeada. A função dele é auxiliar na digestão de gorduras. No suco biliar, na bile, não tem enzimas. É um importante detalhe, a função dele é como emulsificante. Esse suco é lotado de sais biliares e é liberado ainda no duodeno. Esses sais biliares funcionam como se fosse um detergente, ele vai separar as moléculas de gordura em fragmentos menores para que a lipase tenha ação sobre ela e degrade ela. Então, emulsificante, uma função semelhante a um detergente que vai separar as moléculas de gordura, tá? E isso é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. E para encerrarmos, pessoal, a gente vai falar sobre o intestino grosso. Isso mede em torno de meio metro de comprimento, tá? O alimento fica por alguns dias dentro do intestino grosso ou o resto do alimento fica alguns dias dentro do intestino grosso, até que ocorra a completa reabsorção de água, os restos de alimento vão se unindo ali, na verdade, por um processo de contração, de movimentos peristálticos, tá? Formando então as fezes. Então a função do intestino grosso é a reabsorção de água, a formação e eliminação das fezes, e é no intestino grosso que a gente tem uma grande quantidade de bactérias, o que a gente chama de microbiota, né? Microbiota intestinal, ou também chamado de flora intestinal. Ali tem presente bactérias que auxiliam na formação de algumas vitaminas para o nosso organismo. Ela precisa dos restos de alimento que chega ali e ela produz, por exemplo, a vitamina B12, a vitamina K,
que são importantíssimos nos processos de produção de energia, no processo de coagulação, e é produzida por bactérias que estão no nosso intestino, tá? Então, um tipo de relação simbiótica. Para a gente entender melhor, eu fiz um desenho aqui, ó, não sou muito bom em desenho, vocês vão perceber isso, mas o intestino grosso. Aqui a gente tem a ligação do intestino delgado, finalzinho do intestino delgado, o íleo, com o intestino grosso. O intestino grosso, nós podemos dividir ele em 3 regiões. Essa parte aqui tem um fundo cego, que a gente fala, né? É o seco, aí em formato de U aqui invertido, o colo, tá? Reto, e o finalzinho, o ânus, beleza? Aqui, ó, no seco, aqui, ó, aqui é intestino delgado que chega com o quilo. O que é o quilo? É a substância que saiu praticamente com todos os alimentos digeridos, né, do intestino delgado. Então, o quilo entrou dentro do intestino grosso. Aqui tem uma projeçãozinha que a gente chama de apêndice vermiforme, ou apêndice, né? Que até então não tem nenhuma função na digestão. Chamamos ele de órgão vestigial, né? Atualmente sabemos que ele tem alguma coisa, atua com o sistema imunológico ou em parceria lá com as células do sistema imunológico, é mais ou menos, mas é tido como órgão vestigial, sem nenhuma função, tá? Então a gente tem o colo ascendente, o colo transversal, o colo descendente, beleza? Aqui a gente tem o reto e o ânus com eliminação das fezes. Função: reabsorção de água, tá? Auxilia na produção de algumas vitaminas com a microbiota intestinal e formação e eliminação das fezes. Aqui a gente encerra o tubo digestório e a gente entende um pouco mais sobre, vamos entender um pouco mais sobre o controle hormonal do processo de digestão. Para encerrar, então, a gente tem o controle hormonal no processo de digestão. Lembrando que hormônios são substâncias produzidas por um órgão que atua num alvo. Esse alvo pode ser o próprio órgão, tá? Ou pode ser órgãos diferentes, tecidos, células e assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, é bem fácil de aprender que são só 4 hormônios. Tá? A gente vai falar do gastrina, secretina, colecistoquinina e inibidor gástrico. Primeiro a gente tem que saber aonde ele é produzido. Então, ó, gastrina, produzido no estômago e atua no próprio estômago. É liberado na corrente sanguínea e atua no próprio órgão, tá? Estimulando a produção do suco gástrico, tá? Relaxando o esfíncter pilórico, tá? E contraindo o esfíncter cardio, permitindo uma melhor liberação do suco gástrico e digestão no estômago, tá? Olha só, secretina, um hormônio que é produzido no intestino delgado e que atua inibindo a produção do suco gástrico no estômago, estimulando a produção do suco entérico, suco pancreático e da bile, suco biliar, ok? Vamos lá, colecistoquinina, produzido no intestino delgado, estimula a liberação do suco pancreático e a liberação do suco biliar. Já foi produzido no fígado, está sendo armazenado, então estimula a liberação. E para encerrarmos, inibidor gástrico, produzido pelo intestino delgado e atua no estômago, tá? Reduzindo a liberação do suco gástrico e a motilidade do estômago, permitindo com que o quimo seja transferido para o intestino delgado, né, pelo duodeno, ok? Pessoal, aqui a gente encerra a digestão, tá? Faça suas anotações, qualquer dúvida coloque nos comentários aí que a gente vai respondendo conforme for tendo um tempinho, tá bom? Valeu, até mais!